foi não, foi do evento que teve aí do computação. Cadê o álbum? Tira foto. Nossa, é maior. Tira foto. Não deixa dar bolha, não. É bonitinho. Já vai estar. Tira foto e manda pro Vai ser lado. um bolinho, eu vou chegar lá, só sei se era pequenininho. Aí pergunta pra eles quem é a mais forte. Pergunta por que colocaram essa estrela. Dá porque ele não tem estrela, né? Não, porque ele colocou essa estrela. Eu acho que todo mundo vai ver como. Esse negócio foi uma coisa de farmácia. Não, sempre lembrança. Nossa, agora ficou bonito, hein? Mas esse KT-18 aí era. Também tem uma estrela. Aí eu vou perguntar lá, por que vocês não têm essas estrelas? Eu duvido, né? E professor, eu duvido, grava ainda. Isso. Vou ficar escondidinho assim, filmando assim o áudio e eu vou mandar pra vocês. Vinícius Gomes aí. Só dá os pontos. Porque é mais antigo, né, que você. Mas vamos lá, bora lá. Pessoal, a gente já falou da anatomia, né? Então eu vou pular, tá? Mas isso aí que vai estar no material, é só uma revisãozinha da questão da anatomia. Então, intestino delgado, divisão, a vascularização, isso é importante, tá? Artéria mesentérica superior, intestino delgado é vascularizado pela artéria mesentérica superior. A vascularização é comum ao pâncreas, duodeno e baço, né? Então qualquer tipo de lesão a gente tem que fazer uma cirurgia que leva retira todas essas estruturas. Aqui a gente tem a representação anatômica do intestino delgado e do intestino grosso. Lembrando, o intestino grosso ele é mais ou menos fixo, né? Ele tem as suas estruturas aqui ligadas às goteiras parentocólicas direita e esquerda, transverso aqui também com pouca mobilidade, e as alças do intestino delgado têm ampla mobilidade aqui na região do abdômen. Geralmente aqui tem um avental, né? Vai ter um avental aqui que é o grande aumento, né? O epípolo, que recobre essas estruturas e protege essas estruturas, principalmente qualquer tipo de perfuração, de agressão. Tem aí uma estrutura de defesa, né? O intestino grosso, as medidas, as divisões, ele é irrigado parte pela mesentérica superior, principalmente aquela região do sacro e colo direito. A artéria mesentérica inferior, principalmente ramos hemorroidários superiores e inferiores, tá? Aqui está a divisão anatômica, tá tudo. Vocês digam onde é que a gente parou, tá? Foi na histologia, né? Então vai estar tudo direitinho aqui, bem didático, depois vocês darão uma revisada. Vamos lá, importância, histologia. Qual é a função do intestino delgado, Eduardo? O que o intestino delgado faz? A maior parte, toda a absorção de nutrientes do nosso organismo é realizada no intestino delgado. E o grosso? Água e sais. Reabsorção de água e sais. Então, qualquer doença que a gente tenha, onde a gente tenha agressão, destruição da mucosa do intestino delgado, a gente vai ter um quadro de, na maior parte das vezes, dependendo da intensidade de nutrição proteico-calórica. Se eu faço uma cirurgia ou por qualquer motivo e eu tenho a necessidade de retirar parte do intestino delgado, eu vou perder grande parte da superfície de absorção. Então o paciente vai ter perda nessa função de absorção aí proteico-calórica e vai emagrecer, e dependendo da extensão da retirada da ossa, ele pode até morrer de inanição futuramente. Vocês vão ver mais adiante, principalmente nas lesões isquêmicas, tá? E o intestino grosso, qualquer lesão que você tenha na mucosa, você vai ter deficiência em absorção de água e sais, que pode ser porque a mucosa foi destruída e não está absorvendo, ou pode ser que tenha aumentado a secreção de água por essa mucosa,
por outros motivos que a gente vai ver mais adiante, principalmente no caso da diarreia osmótica, onde você perde líquido para a região intraluminal e aí você vai ter a manifestação muitas vezes como nos quadros diarreicos. E diversos outros quadros que podem ter estenose, estreitamento da luz, principalmente no intestino grosso, onde você vai ter quadros obstrutivos. Tá? Então vamos lá, intestino delgado, composto por vilosidades e criptas, com relação geralmente de 4, 5 para 1. Rico em células absortivas, microvilosidades, caliciformes, Pannet, glândulas de Briner, principalmente no duodeno. Então, aquelas microvilosidades que existem na mucosa do intestino delgado, ou seja, duodeno, jejum e íleo, elas servem para aumentar a superfície de contato da mucosa com o trânsito alimentar que passa por ali. Então, a finalidade disso é aumentar a capacidade de absorção. Se a gente tem qualquer doença, e a gente vai ver uma principal aí que existe, perda dessas velocidades, a gente vai ter distúrbios de absorção. No intestino delgado a gente também tem as placas de Peyer, áreas circulares revestidas por células M, que são células fenestradas, né, em grande capacidade, né, de passar nutrientes, inclusive, consequentemente também vírus e bactérias, né, micro-organismos. E abaixo dessas regiões a gente tem um acúmulo de células inflamatórias mononucleares, linfócitos, para poder barrar a entrada, né? Fazer uma proteção da entrada desses micro-organismos. Quando a gente fala em uma relação 4, 5 para 1, criptas, velocidades, o que é que vocês entendem? Diz assim, professor, não entendo nada. É isso aqui, gente. Então, se você tem aqui uma relação da cripta 1, se você considerar isso aqui como uma unidade, a velocidade obrigatoriamente tem que ter de 4 a 5 vezes esse tamanho aqui. Quando você tem essa relação 4, 5 para 1, você tem uma relação normal. E em quais situações? Qual é a principal? A doença que está na moda aí, já passou da moda, agora a doença da moda é a fibromialgia. Isso aí são o que, professor? São velocidades e criptas. Cadê aquele negócio? Eu tenho um negócio aqui que eu tô precisando pegar. Doentria, né? Esse negócio acaba sendo isso. Esse negócio tá pendurado aqui. Essa é chamada prevaricação. Aliás, como é o nome daquele troço que tem que você posterga, que você tem que fazer sempre. Não é preguiça. Preguiça, mas tem um nome, é preguiça mesmo. Tem um nome, é a procrastinação, é isso mesmo. Será que tem bateria? Pode ser preguiça, pode ser anemia. Um verme, né? Então, gente, se você pegar essa medida aqui, essa extensão aqui, contar como uma unidade, aqui você tem que ter 4, 5 vezes esse tamanho, para você ter uma relação vilosidade cripta normal. O que é que acontece com as pessoas que têm esse dano aí nessa mucosa e perdem essa relação vilosidade cripta, que é a atrofia da mucosa do intestino delgado? Quem são essas pessoas? Portadores de intolerância ao glúten, enteropatia sensível ao glúten, doença celíaca. Portanto, tá? Provoca questão de prova. Então ela tem perda dessa relação. Isso aqui fica bem rasinho. Perde essas microvelocidades, elas são destruídas por ação inflamatória, tá? E aí a relação fica 1 para 1, ou até mesmo só a presença das criptas. O que é que acontece mais na doença celíaca? Se não tem velocidade, a cripta aqui, que são ricas em células potentes, células longas, elas vão começar a se multiplicar para compensar essa perda aqui. Então você vai ter hiperplasia de criptas.
representado geralmente pela presença de criptas abaixo aqui dessa lâmina basal. Segundo achado. Qual é o terceiro achado que você vai ter? Existe uma reação inflamatória contra o glúten, contra as leveduras, contra o pão, contra uma substância chamada gliadina presente na cevada, nas leveduras. Tá? Então, essa reação inflamatória vai gerar um infiltrado inflamatório maior do que o normal. Então, anatopatologicamente falando, a gente vai ter um aumento do número de linfócitos intraepiteliais. Isso é a coisa mais chata no mundo para o patologista fazer. A gente pega aqui, marca o enterócito, né? São essas células aqui do revestimento, conta 100 enterócitos, e aí a gente vai contar cada linfócitozinho, cada bolinha pretazinha dessa aqui dentro do epitélio. Então a relação 25 linfócitos, até 25 linfócitos para cada 100 enterócitos é uma relação normal. Acima disso, a gente tem um achado anormal. Existe uma coisa também chamada borda escova, que é nessa superfície aqui dos enterócitos, uma camada que a gente identifica como um pouquinho mais escura. Existe também, nesses casos, a perda da borda escova, tá? Então, se a gente pegar grosso modo, a gente tem esses 4 achados aí importantes. Professor. Oi. A perda da borda escova, o aumento do processo inflamatório, a hiperplasia e controle. Atrofia. Perda da borda escova, diminuição na relação velocidades críticas, aumento do número de linfócitos intraepiteliais, hiperplasia de Graves. Os 4 achados aí principais, tá? Aumento de quê? Linfócitos intraepiteliais. O infiltrado inflamatório que você vai ver como um todo ali no estômago, ele não é tão importante como o número exato que você vai contar de linfócitos a cada 100 enterócitos, tá? Quando você tem um infiltrado ali no estroma, a coisa é meio subjetiva, leve, moderado, acentuado. Mas se você tem um parâmetro reprodutível, você pode pegar 100 células e ver quantas tem ali. Então você tem um parâmetro bem definido para você dizer o que está normal e o que não está normal. Tá bom? Então tem esse parâmetro aí, 25 linfócitos a cada 100 enterócitos. Então essas projeções aqui digitiformes são as velocidades. E aqui seria 1 para 5. Aqui é bom que não tem essa atrofiadazinha aqui normalmente, né? Essa menorzinha aqui. Tem processo de crescimento aqui, não está toda desenvolvida. Aqui todas aqui na relação 4, 5 para 1. Histologia do intestino grosso. Não tem as velocidades, a superfície é plana, células absortivas, caliciformes e endócrinas. Então a superfície é plana e a gente tem a maior parte dessas células absortivas. Quem são as células caliciformes? Aquela que a gente já viu por 2 vezes quando a gente estava estudando aqui o esôfago e quando a gente estava estudando a mucosa gástrica. Por que a gente chama de metaplasia do tipo intestinal? Porque a gente diz lá que para ser esôfago de Barré, você precisa ter a presença de células caliciformes. Porque essas células caliciformes são desse tipo aqui. São as células habituais aqui do intestino grosso. Então, por isso que lá no estômago a gente chama de metaplasia intestinal, do tipo colônica. Porque são nada mais nada menos do que essas células que são próprias daqui. Então, quando você tem uma metaplasia intestinal do tipo colônica lá na superfície gástrica, é porque eu tenho esse tipo de célula aqui que são as caliciformes. Se eu tenho a metaplasia de Barré, obrigatoriamente eu tenho que ter também as células caliciformes. Então, são nada mais nada menos do que essas células aqui da mucosa intestinal, do intestino grosso.
Anomalias congênitas. Tem umas anomalias aí que não tem muita importância por causa da sua baixa frequência. A duplicação do intestino delgado e colo e a má rotação são relativamente raras e muitas vezes associadas a crianças sindrômicas, portadoras de outras malformações, algumas até com malformações incompatíveis com a vida, como por exemplo a ausência e a genesia renal ou outras malformações. Então, só citando aí a duplicação e a má rotação, duas patologias importantes, que é a chamada... Oi, fala. É compatível com a vida a duplicação do intestino delgado? Não. Agora, muitas vezes ele vem associado com a genesia renal, que é compatível com a vida, atrofia ou malformações mais severas na cardiopulmonares, entendeu? Mas dá para corrigir essa A duplicação, sim. A duplicação dá tranquilamente, entendeu? Pode até, dependendo do grau de malformação, cursar às vezes sem sintomatologia muito grave. Se você não tem uma estenose ou um desvio desse fluxo, então muitas vezes você pode até descobrir tardiamente devido a outro exame, outra sintomatologia que você possa realizar. Fisiologicamente o corpo se adapta, né? Porque na verdade se você está na duplicação, você, durante o dobramento, né, dos folhetos, ele dobrou e se dividiu. Mas se ele tiver pérvio nos dois, ele não vai dar essa sintomatologia. Agora, o que dá muita sintomatologia precoce, inclusive tem que ser corrigido, são as estenoses, né, que está lá no final, a estenose. Que você fechou, você não tem trânsito, a criança vai ter distensão abdominal, vai ter vômitos. Então, se você não corrigir, ela não vai sobreviver. Mas uma duplicação, a má rotação, se ela tiver trânsito preservado, vai ser, muitas vezes, se não tiver associado com outras alterações, vai ser de primeira, você vai ter, digamos assim, comprometimento, né, da viabilidade. Com o falocele e gastroquise, a gente tem que citar e tem que explicar bem direitinho. Por quê? Porque são, entre aspas, relativamente comuns. Então, em qualquer momento, vocês podem ter aí atuando aí em unidades de saúde da família ou em unidades clínicas. Pode ser que você se depare aí com uma gestante que traga lá uma ultrassonografia e ela não tenha entendido aí o que é que estava escrito lá, o que é que significaria uma falocele ou uma gastroquise, e você obrigatoriamente tem que saber na hora que na maior parte das vezes essas crianças vão precisar, essas gestantes vão precisar fazer o pré-natal de alto risco. Há um falocele, você tem uma parte da parede abdominal que não é formada adequadamente, ela é substituída, ela não se forma adequadamente, ela é substituída por o peritônio visceral, o peritônio, parede peritoneal associada a uma membrana, formação sacular fibrinosa que substitui aquela região. Então, as alças intestinais elas estão ali contidas nessa bolsa membranosa na parede abdominal anterior. Já a gastroquise é uma malformação semelhante, só que nesse caso não existe essa bolsa membranosa. Existe a malformação, a ausência, a não formação de uma região da parede abdominal, ou seja, essas alças vão ficar expostas ao meio externo. Então, ao nascimento, essas crianças precisam obrigatoriamente, o parto tem que ser realizado numa unidade de alta complexidade, não pode ser realizado em qualquer unidade, porque no momento em que a criança vai sair da barriguinha lá da mãe, ela vai ter que fazer algum tipo de correção para que essas alças intestinais elas não desidratem, não sofram isquemia, né? Não sofram desidratação, isquemia e necrose. Então são crianças que precisam de atendimento imediato assim que saem da barriga da mãe, assim que são paridas. As malformações elas podem ser relativamente simples, com uma área pequena, sem a parede abdominal, ou podem ser mais extensas, inclusive às vezes com exposição de bexiga e fígado. Tá? Então
uma correção planejada, ela vai depender do grau que você tem de comprometimento dessa parede abdominal. Algumas você pode tentar fechar no primeiro tempo, outras você vai precisar substituir ali por um invólucro ali, plástico, né, durante algum tempo, até que você tenha tecido, né, que você possa rodar um retalho, que você possa fazer usar um expansor para você tentar colocar ali, corrigir esse problema aí na parede abdominal. Quem é que eu não chamei? Helber, Manda boa. defina para nós aí a atresia de estenose. Não precisa ser uma definição exata. O que é que você entende por atrofia e estenose? Atresia E estenose. São coisas diferentes, sim. mas são da mesma família. Ricardo, já está chutando, Foi né? não. Ricardo, Valendo de estenose aí. tava falando baixinho aí, vai. Estenose é tipo, o volume diminui. Você diminui o fluxo, a atresia eu desvio. Quem diminui? Hã? Quem diminui? Volume. Isso, perfeito. E a atresia desvio. Estenose é o estreitamento de um lúmen, né? Você tem uma diminuição da luz. Então você tendo um lúmen aí de um órgão tubular, de um órgão oco, se você tiver uma diminuição da luz, você tem uma estenose. Você tem o estreitamento da passagem daquele órgão ali, como o Ricardo falou muito bem, o lúmen. Pode ser por déficit no desenvolvimento, ou seja, aquele segmento ali do intestino, do nada parou de crescer, não acompanhou o desenvolvimento do restante e ele ficou mais estreito do que o restante, ou nos casos de adultos, por exemplo, você pode ter uma estenose ou uma neoplasia, você pode ter uma estenose por uma fibrose, uma doença inflamatória intestinal, tá? Mas estenose, por definição, é quando você tem o estreitamento, né, do lúmen de um órgão aí tubular. E a atresia, como ele falou muito bem, é quando você tem a interrupção. Então você tem um processo ali de má formação, onde de repente a víscera ela termina em fundo cego, ela não progride. Então lembrar dessas definições, mais adiante a gente tem uns desenhos aí para vocês verem. O divertículo de Meckel, eu não sei nem porque que se dá tanta importância, fala de divertículo de Meckel, é um divertículo verdadeiro. E o que é um divertículo, Ricardo? Aproveita e embala aí. Chute. É uma bolsinha. É uma bolsinha, é uma bolsa. É uma pequena bolsa. Como é que chama uma pequena bolsa, Eduardo? Uma bolsa. Tá gravando, pode me falar isso. Então, a pequena bolsa, o divertículo de Meckel é visto como divertículo verdadeiro, por quê? Porque ele tem todas as camadas daquele órgão. Ele tem a mucosa, submucosa, muscular e a serosa. Ou seja, é uma bolsa formada, né? É uma projeção para dentro, uma projeção interna, é uma invaginação, onde você tem uma formação sacular, ou uma forma de bolsa, e tem todas as camadas. Por que ele é dito um divertículo verdadeiro? Porque os divertículos, na maior parte das vezes, aqueles divertículos que surgem ali na doença diverticular do colo, eles são falsos, ou pseudodivertículos, porque eles só têm o revestimento da camada mucosa e submucosa. Mas como pode ser isso? Por quê? Porque tem uma área que tem uma fragilidade na muscular e essa bolsinha, né, essa pequena bolsa, ela se projeta por dentro desse local da fragilidade. Essa camada muscular não acompanha toda a circunferência ali, toda a extensão dessa bolsa. Então, o divertículo de Meckel é um divertículo que surge na face antimesentérica, ou seja, você tem o intestino ali, você tem a raiz do mesentérico, né, que é aquela estrutura vascular, né, com tecido associado a tecido conjuntivo e adiposo, que sustenta ali a alça intestinal. Então ela tem uma projeção na face antimesentérica que fica a 30 centímetros de distância
após você sabe qual é a quarta porção do odênio, é antes 30 centímetros do íris. Depois vocês olhem no livro. Doença de Wishbone. O que é que significa? Wishbone, doença de Wishbone. Não vira me dizer que é o megacolo gangliônico, não está escrito ali. É uma malformação semelhante ao que a gente viu lá no esôfago, quando a gente tem um megaesôfago. Pode ser uma malformação congênita ou uma malformação que se chama primária, né? Sem uma causa bem definida, ou secundária, como a gente tem um envolvimento da destruição do plexo neural, lá, das células ganglionares, desses plexos neurais, desse trato digestivo, que pode ser consequente a desnervação por trauma, neuropatia diabética e mais comumente pela doença de Chagas. Mesma coisa que a gente tem a doença de Wishbone, só que ela é uma, digamos assim, uma patologia primária, ou seja, é uma malformação congênita onde a criança nasce sem essas células ganglionares. O que são as células ganglionares? Vocês viram que quando a gente falou nas camadas que revestem lá o esôfago, da mesma forma a gente tem as camadas que revestem aqui, compõem a parede do intestino. Você tem a mucosa, a mucosa, a muscular própria e a serosa. E nessas regiões aí, submucosa e muscular própria, você vai ter aqueles plexos, né, neurais de Meissner e Albach. Nesses plexos neurais você tem, além dos filetes nervosos, né, formando esses gânglios nervosos, você tem as chamadas células ganglionares, que são células que, como se fosse, fornecem estímulos para manter o tônus desses órgãos. Células ganglionares são facilmente visualizadas nessas áreas, desses gânglios, porque você identifica as células prismáticas mais eosinofílicas do que as outras. Então, quando a gente faz um estudo para identificar a presença ou não, para fazer diagnóstico de doença de Wishbone, você não consegue averiguar isso daí se você fizer a biópsia colonoscópica habitual, onde geralmente você pega a mucosa, a submucosa, a área mais superficial. Nesse caso aí, nas criancinhas recém-nascidas com suspeita desse megacola gangliônico, onde você tem distensão e perda da peristalse, né, com obstrução, com distensão dessa alça, né, constipação dessas crianças, você precisa tirar uns anéis, né, você precisa tirar a circunferência completa desse colo, para você poder, na hora de fazer os colos histológicos, você ter todas as camadas representadas. Porque esses plexos neurais eles são mais profundos. E por definição, esse megacolo são essas malformações onde durante o nascimento essas crianças nascem essas células ganglionares. A migração das células neurais, né, da crista neural, ela não se faz. E aí a criança nasce sem essas células ganglionares e, consequentemente, com esse colo relaxado, estendido. Tá? Isso aí é uma imagem para ilustrar a chamada onfalocele, que a gente falou. Essa criancinha aqui, ela tem uma área da parede abdominal que não se formou de forma adequada, né, com musculatura, tecido celular subcutâneo e epiderme, mas ela é substituída por essa bolsa membranosa aqui, onde você tem os vasos, tem o peritônio, a face interna e essa região externa do tecido conjuntivo. Tá? Provavelmente essa criança não tem só um falocele, né? Não estaria traqueostomizada, né? Uma criança tão bonitinha como essa. Né? Ela deve ter alguma malformação aí esofagiana, né? Que justifica essa colocação desse traqueóstomo. Mas ela está aqui para fazer essa correção. E se vocês olharem aqui com muita boa vontade, aqui com muitos olhos cirúrgicos aqui, patológicos ou médicos legais, vocês vão ver que aqui tem uma área de expansão aqui, provavelmente tem uma bolsa aqui embaixo de silicone que serve para fazer uma expansão, para sobrar tecido, para poder tirar aí essa estrutura e rodar um retalho
para tentar fechar essa falha na parede abdominal. Então, esse aqui seria a onfalocele. Essa aí seria a gastroquise, onde você tem uma área, você tem uma falha na formação da parede abdominal e essas vísceras vão ficar expostas ao meio externo. Essa aqui provavelmente foi uma criança que nasceu longe de uma unidade de atenção avançada, né, onde deveria realmente ocorrer esse parto, e aí essa exposição dessas alças fez que se formasse edema aqui nessa região do introito e sofresse isquemia dessa alça. Então essa criancinha morreu, né, por causa dessa patologia. Quando você fala em estenose e atresia, então estenose seria esse estreitamento da luz e a atresia, né, seria o impedimento, né, a interrupção do lumen de um órgão aí tubular, um órgão oco, uma víscera oca. Pode ser dessa forma, com a membrana, onde a parte distal é estenosada, diminuindo o volume, pode ser substituída por cordão fibroso, pode inclusive ter duas terminações em fundo céreo, inclusive ter ausência do mesentério e outros tipos de malformações mais complexas, mais raras. Divertículo de Meckelmann, aqui seria a parte do mesentério, e aqui a face antimesentérica, né, voltada para o externo. Destacar que isso daqui dificilmente vai dar sintomatologia. Na maior parte das vezes é um achado ocasional em um exame de imagem ou no procedimento cirúrgico, ou às vezes ele dá alguma sintomatologia quando nessa região existe ectopia pancreática ou ectopia gástrica, né? Você tem tecido gástrico ou pancreático aí instalado nessa região. Mas é única, professor? É que nem o Zenker, né, do esôfago, é único. As inflamações intestinais, se a gente tem inflamação do intestino delgado, intestino grosso, enterocolite, se a gente tem só do intestino delgado, enterite, se a gente tem só do intestino grosso, colite. A maior parte das vezes, qualquer tipo de diarreia, qualquer tipo de abdominal, qualquer tipo de mutação, seja lá por qual etiologia seja, né, recebe o nome de gastroenterocolite, um termo totalmente inespecífico, e gastroenterocolite aguda, né, para o pessoal abreviar e chamar GECA, um nome que eu odeio. Eu acho horroroso essa abreviação GECA, né, que tem lá que o pessoal bota muito nos prontuários, né, mas errado não está, né, é feio. Um dos únicos que você pode realmente, se é forma genérica, enterocolite, gastroenterocolite, tal, o que você pode realmente determinar quando você tem a inflamação localizada é quando você tem a colite ulcerativa, né? Você sabe que ela é restrita ao colo. Então, colite ulcerativa, você realmente tem uma colite regional. Você não vai ter comprometimento de ilho nem intestino delgado. Quem não falou aí? A filha do Rodrigo. Cecília, né? Bilbao. Cecília Bastos. Defina para mim diária. Não precisa acertar, não. Só precisa definir. Você fala, como você entende de uma diária. Pouco a pouco, falou alguma coisa, está ótimo. O que é que o pessoal fala? Quando tem fezes moles, é quando você vai no banheiro mais de 3 vezes ao dia, né? Desidratação. Jeca. Não, Jeca, pelo amor de Deus, fala. Elas duas falaram de forma incorreta a definição certa.
Ela falou mais 3 vezes, o pessoal define mais 3 vezes. Aumento da frequência. Porque eu, antes de sair de casa, vim dar aula de manhã aqui, eu vou pelo menos 2 vezes no banheiro. As mulheres aqui, a maior parte delas deve passar 3 dias sem ir no banheiro. Então a frequência minha é diferente da dos outros. Então, não obrigatoriamente. A frequência aumenta, justamente porque você tem um aumento da diminuição da absorção, aumento da secreção de líquido. Às vezes você tem um aumento da velocidade do trânsito, né, por alguns motivos, e aí você elimina com mais líquido do que você deveria ter absorvido. Aí por isso que ela falou festas amolecidas. Mas, por definição, é o aumento do volume e da frequência. Volume geralmente associado ao amolecimento, porque ele não absorveu o líquido de forma adequada, como deveria fazer, ou secretou líquido de forma inadequada. E aí ele aumenta, aí fica amolecido. Não é uma referência. Senão eu teria diarreia todo dia, porque eu vou 5 vezes por dia no banheiro. Então já estava morto. Né? Entendeu? Ela está com câncer de colo. Então a frequência ela é relativa, né? Então, assim, se uma mulher que passa 3 dias sem ir no banheiro, ela for 2, 3, já é quase uma diarreia. A frequência tem mais. Porque é o tipo da mulher, ela é mais ressecada, ela tem mais líquido, ela tem um trânsito mais lento. A frequência de ir ao banheiro causa A frequência não, mas o esforço que a pessoa faz, sim. Ela tanto pode causar diverticulite, como ela pode causar também a dilatação hemorroidária, né? Então depende muito do esforço que a pessoa faz. Por que a diverticulite é mais comum aqui no colo esquerdo? Porque é a região de mais tração, mais pressão. Sigmoide e colo esquerdo. Então, se você tem dificuldade natural, e aí você tem um aumento das contrações ali, da dificuldade de irrigação, ou se é constipada muitas vezes, a pressão efetuada sobre o bolso defecativo sobre a parede é maior. E aí vai pegar aquelas regiões de fragilidade e fazer aquelas formações saculares. Tem a ver também com a questão. Aí minha mulher vive o tempo todo comendo mato e botando aquelas sementinhas lá para poder fazer uma frequência melhor, né, do que esse atualmente, porque atualmente está mais diminuída, característica. Então, diarreia, por definição, seria o aumento do volume e da frequência, tá? E desinteria? Vamos complicar. Qual a diferença de diarreia para desinteria? A definição de desinteria. E aí, Cardão? Você come e já embora, não absorve. E para sair, não. Não. Para o leigo, né, para o paciente, é uma coisa só. Ele chega lá, estou com desinteria, estou com diarreia, para ele é um sinônimo, não tem diferença. A desinteria é a diarreia associada com pus ou sangue. Tá? Então, a desinteria seria uma diarreia mais grave, onde existe não só um fenômeno de maior secreção, mas também você tem lesão na mucosa. Quando você tem destruição na mucosa, você pode ter reação inflamatória com migração neutrofílica, formando pus, com perda de parte desse muco também da parede e das células, e muitas vezes você vai ter a exposição de pequenos vasos dessa superfície gerando sangramento. Então, desinteria é a diarreia associada a pus ou sangue. Eu até costumo aumentar muco, pus ou sangue, que é uma coisa importante quando você vai atender um paciente que ele diz que está com diarreia. A primeira pergunta que você tem que fazer é, além da frequência, quantas vezes ele foi, se nas fezes dele existe a presença de sangue, pus ou muco. Aí tem os pacientes cara de pau que chegam dizendo, não olhei não sei não, vou olhar para mim, todo mundo olha. Todo mundo olha. A não ser ter no escuro e ter gás no ar, mas em casa todo mundo olha. Não, essa eu não faço. Não, essa eu não faço.
Deixa a sua conversa. Dois pontos. Principais tipos de diarreia secretória. Ela é isotônica em relação ao plasma, ela persiste no jejum e é principalmente ocasionada por infecções virais, infecções bacterianas, neoplasias e uso de laxantes. As infecções bacterianas, as bactérias têm 3 princípios básicos de agressão à mucosa. Elas podem criar toxinas, elas podem ser enterotoxigênicas, elas podem aderir à superfície, gerando reação nessa superfície mucosa, as chamadas enteroadesivas, e elas podem ser invasoras, as enteroinvasoras, aquelas que destroem, entram na parede, passam, vencem a barreira do epitélio e destroem a superfície mucosa. Dependendo da toxina, dependendo da bactéria que invade, elas podem ter consequências graves, né? Neoplasia pode dar diarreia, principalmente as neoplasias de colo direito. Neoplasia de colo direito muitas vezes está associado a déficit ali de absorção, tá? Ou aumento da secreção, principalmente nas neoplasias, os adenocarcinomas mucinosos, ele pode cursar por diarreia. A diarreia pelo uso laxante, a maioria das vezes eles têm uma ação inflamatória, né? Eles são irritantes da mucosa e aumenta a secreção. A diarreia osmótica, essa a gente destaca a importância principalmente porque qual é o maior exemplo da diarreia osmótica aí no dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida? Qual é, Carlos? Diarreia osmótica. Osmótica, qual é o principal exemplo? Qual é a forma clássica? Oi? Não, cólera é outra, Cólera faz parte das exudativas. Mas como eu tive exemplo, Um exemplo mais claro, no dia a dia, você não devia ver. da causa, Você comida muito salgado? Não, lactose, sim, da lactose, mas com Virose. como é que se apresenta? Não, como é que se apresenta para você? O seu consultório, como é que vai entrar? Dá uma dica na pediatria. Só água de arrego. Na pediatria, é o erro alimentar, gente. É o erro alimentar. É aquela história da criancinha que é recém-nascida, não tem as enzimas suficientes para fazer a digestão da lactose. Aí, ao invés de dar o leitinho no peito lá, que é o saudável, que deve ser o único e exclusivo até os 6 meses de idade, que ele é quantitativamente e qualitativamente suficiente, não precisa de chazinho, de aguinha, de nada, né? Suquinho de nada. Aí a criança está muito pequenininha, muito fraquinha, lógico, nasce desse jeito. E aí o colostro vem no início, né, que vem aquele líquido amarelado ralo. Aí vem a tia, a avó e não sei quem mais na vizinha mandar dar massa, mandar botar maisena, arrozina, e é carboidrato, é para dar sustância no leite, né? E aí o que é que acontece? Princípio básico, lá na física, né? Antes do vestibular de medicina, vocês estudaram física, né? No primário. O princípio básico da membrana sempre permeável, onde você tem 2 soluções, né? De um lado você tem uma hiperosmolar, cheia de soluto, né? Aí no livro de física lá de vocês está água com sal e outra água normal. No meio você tem uma membrana semipermeável. Ela é permeável à água, que é uma molécula menor, mas não é permeável ao soluto, que é o sal. O que é que acontece? A água vai de um gradiente de menor concentração para um gradiente de maior concentração, visando fazer a diluição desse sal. A mesma coisa acontece na diarreia osmótica. É o mesmo princípio. Você tem soluto na luz, no lúmen lá do intestino, que não é absorvido, vai ficar lá acumulado e aí vai sair líquido seroso lá do sangue, né? Que vai tentar diluir. E aí vai distender essa alça, vai fermentar essa alça, esse conteúdo vai diminuir o pH e vai ficar com fezes ácidas. E aí a criancinha lá, a bichinha,
já não consegue comer direito, tem cheiro de massa, distendeu o abdômen, está doído, está cheio de cólica, e quando ela consegue defecar, ainda queima toda a região perianal, porque as fezes são ácidas, né, pela fermentação do carboidrato lá que ficou. Tá? Então, o princípio básico é o erro alimentar das crianças recém-nascidas, mas tem outras causas aí, ó, né? Aumento da eliminação de líquido devido a solutos intraluminais, cessa com jejum. O princípio do erro alimentar é esse, né? O déficit da lactase, a criança não tem. Uso de lactulose, lavagem intestinal, antiácidos e má absorção primária de sais biliares. É o segundo tipo. Primeira secretória, segunda osmótica. E agora a mais, digamos assim, mais complicada, né? Mais perigosa, mais assustadora, que são as exudativas. Então a exudativa é justamente aquela que faz ou cursa com a chamada desinteria, que é a destruição da mucosa por fezes purulentas e sanguinolentas, e persistem no jejum. Principais agentes: a shigelose, né, infecção por shigella, salmonella, campylobacter, entamoeba histolítica, doenças inflamatórias intestinais, como a colite ulcerativa e a doença de Crohn, que a gente vai ver mais na frente, e a inflamação localizada do século, que recebe o nome de clifite. A diarreia com má absorção, quando você tem um excesso de gordura, ela cessa por jejum, pode ser por causa de uma digestão defeituosa, alterações nas células mucosas, redução da superfície do intestino e a infecção por giardia lâmina. Quem é um exemplo famoso aí da esteatorreia, o excesso de gordura, da má absorção? Oi? Paciente sem vesícula biliar. Paciente sem vesícula biliar, o cara que toma, nem o Shigdu, que toma metformina 1000 mg 2 vezes por dia, também dá essa repercussão aí. O cara que toma aquele famoso, aquele que para emagrecer, minha mulher toma Olistat, né? Olistat, para diminuir a absorção de gordura, principalmente para baixar o colesterol, né? Eu acho que ela toma para baixar o colesterol, nem para emagrecer. Um famoso antes que tinha chamado Xenical, né? Que a pessoa fazia cocô sem sentir, o óleo fazia que utilizasse assim o ânimo, que conseguia conter a fezes tão escorregadia que ela estava, famoso Xenical, tá? Então são as chamadas diarreia com má absorção, geralmente associada à esteatorreia mesmo. As diarreias por distúrbio de motilidade, e isso aí é até engraçado, porque é paradoxal, porque tanta redução da motilidade como a redução do tempo que ele fica, né? Ou seja, se fica muito tempo, se fica muito tempo, ele dá diarreia. A redução do tempo, então retirada cirúrgica, ou seja, você diminui a extensão da alça. O hipertireoidismo, né? A gente sabe que no hipertireoidismo existe um estado hipermetabólico, né? O que a pessoa tem hipertireoidismo tem? Sudorese, insônia, palpitação, taquicardia, ansiedade, aumento do apetite. Então tudo isso aí é associado também ao aumento da peristalse. Então diminui o tempo que o bolo alimentar fica e ele tem um aumento da frequência das atividades aí, as defecações. Disfunções neurais, neuropatia diabética também são responsáveis pela redução do tempo do bolo alimentar no trato gastrointestinal. A redução da motilidade, paradoxalmente, também promove a diarreia por distúrbio de motilidade, porque muitas vezes essas fezes vão ficar presentes lá, vai haver uma proliferação bacteriana. Esse aumento da proliferação bacteriana vai aumentar o volume de gases, né? Distensão e contração, né? E aí você pode ter aumento das secreções e, consequentemente, também a diarreia. As enterocolites infecciosas, a gente tem 3 agentes que podem dar enterocolites: vírus, bactérias e parasitas. E tem um 4º tipo de colite citado aí
na nossa literatura, que é chamada colite pseudomembranosa, que é uma colite específica, também chamada de colite pós-uso de antibióticos, e é aquela que a gente tem muitas vezes quando a gente faz uso de algum tipo de antibiótico, principalmente, mais comumente, pacientes com traumas ou mais graves, onde você tem uma liberação de fatores inflamatórios maior, grandes queimados, politraumatizados, pacientes graves, unidade de terapia intensiva, pós-operatório, principalmente os que usaram antibióticos. Por quê? Porque nesses casos existe uma diminuição da flora habitual bacteriana no trato intestinal, e essa diminuição dessa flora bacteriana normal, simbiótica, né, que vive, digamos assim, em harmonia com o nosso sistema gastrointestinal, faz com que a gente tenha a proliferação de uma que estava quietinha, que ela é ruim, mas estava quietinha, porque tem muita gente boa e ela ficava quietinha na dela. Quando essas bactérias boas são destruídas pelo antibiótico, o chamado Clostridium difficile, ele vai ter uma hiperproliferação, e ele é o principal responsável por esse tipo de colite, onde você tem uma destruição da superfície mucosa, com formação de uma cobertura fibrino neutrofílica, né, fibrino leucocitária, formando essas chamadas pseudomembranas. A gastroenterite viral, hoje tem diminuído muito as gastroenterites por rotavírus, mas qualquer vírus, qualquer que seja vírus, pode cursar com diarreia viral, inclusive algumas vezes, né, aqueles vírus que são sazonais, né, então em determinada época do ano, e aquelas viroses conhecidas aí de pronto atendimento, às vezes especificamente elas cursam com diarreia em determinadas ocasiões. Até os 2 anos de idade, o principal agente é o rotavírus, tem diminuído, como eu falei para vocês, por causa da vacinação. Crianças maiores e adultos, o NOAC, e os sintomas são diarreia, desidratação, febre e vômito. Sintomas gerais, né, que você pode ter de febre e vômito, e qualquer quadro viral inespecífico, né? Como é que trata? Como é que trata a diarreia? Como é que trata? Reidratação. Maisena e limão trancado. As diarreias. Maisena e limão. Sim, também. As diarreias não complicadas, ou seja, essas diarreias habituais por esses agentes específicos aí, qual é o problema da diarreia? O que mata? A desidratação. Então a maior parte das diarreias elas são tratadas com hidratação e sintomática. O cara está com febre, dá remédio de febre. O cara está com dor, dá remédio de dor. Mas sempre hidratado. Mas existem diarreias e diarreias. A maior parte das diarreias são automentadas, vai durar lá de 3, 5, 7 dias no máximo, uma semana. A gente faz a hidratação, o organismo reage contra aquela infecção, recompõe a flora habitual, reestabelece o revestimento mucoso e a pessoa se recupera. Isso é o curso normal da maior parte, quase a integralidade das diarreias. Só que existe diarreia, por exemplo, de agentes específicos que podem matar a pessoa em 8 a 12 horas. Tem diarreia que gera uma desidratação compatível com o quadro de choque hemorrágico. Muita rapidez. Quem é esse aí? É o cólera, justamente. Tem paciente que você precisa botar 2 acessos, esses acessos venosos calibrosos, e apertar o soro, como você faz com o paciente chocado. Pronto atendimento, o paciente está com impacto. Não consegue o acesso e às vezes você nem consegue manter a hidratação adequada. O paciente morre. Tive um caso lá no SBO, fazer registro de patologia, existia um serviço de verificação de óbitos lá em Natal, e tinha uma paciente que era uma andarilha, né, uma paciente de rua, ela viajava para vários locais, ela tinha parado, salvo engano, tinha vindo aqui do Peru, foi da Bolívia, recentemente. Ela entrou no país com uma diarreia acentuada, foi internada no hospital lá, no João Paulo, lá, né, no Hospital Alfredo Gurgel,
no hospital de emergência lá. E aí ela, um pouco tempo, ela evoluiu de desidratação grave, ela morreu. Aí como eu nem tinha documento, nem tinha um diagnóstico firmado, mandaram lá para nós, no SBO. Primeira coisa que a orientação da chefe do serviço, né, a médica mais experiente que tinha lá, a doutora Ana Margarida. Ana Margarida não. Ana, eu sei que a abreviação do nome dela era boa. Ana, isso aqui de Oliveira Ramos. Ana Maria de Oliveira Ramos. Aí ela disse, ó, bota no congelador, faz um suavezinho anal, manda lá pro LACEN para eles fazerem a cultura aí, porque se for cólera, ninguém vai tocar nela. Pelo risco justamente do procedimento de necrópsia, né, você jogar ali nos mananciais hídricos, nos esgotos, né, do SBO, e aí cair nos rios lá, Potiguar, Natal, sob risco de você ter uma disseminação de epidemia de cólera. Confirmou, ela foi na geladeira lá, de 5 a 7 dias, quando saiu o resultado, deu direto do caixão, né, não vai fazer nenhum tipo de exame nela não. Mas assim, esses quadros não subestimem, né? São quadros realmente potencialmente graves. A febre tifoide também teve um médico, talvez um dia vocês conheçam ele, vocês rodem com ele, porque o cara era bem gordinho assim que nem eu. E aí o cara foi comer ele é boliviano, foi comer uma porcaria lá em Guaiará-Mirim, daquelas esquinas lá. Vocês já comeram lá? Tu é nordestino, né, Ricardo? Tu é de onde? Eu sou. Tu é de onde? Mato Grossense, poxa. Oi? Sou Mato Grossense. Tu é Mato Grossense, né? Então, mas tu conhece aqui Guaiará-Mirim? Nunca foi, não? Guaiará-Mirim, do outro lado. Tem uns caras que vêm nos almoços assim, um negócio super higiênico, assim, uma sacolinha assim, mistura carne, um frango, um arroz. É um saquinho de suco do lado com um canudo e outro da comida, né? O chá, você chega lá, chega um caroço dentro lá. Aí ele foi inventar de fazer uma graça dessa, né? Sou boliviano, sou cabrão e tal, não sei o que. Aí se arrebentou, pegou uma salmonela tifo aí. Toda semana chegava um pedaço do intestino dele lá no laboratório, sério mesmo. Meio metro, depois 1 metro, depois mais 2 de 30 centímetros. Eu sei que ele perdeu eu acho que uns 2 metros e pouco de alça de intestino delgado. Tanto que ele emagreceu, ficou bem magrinho. Graças a Deus ficou bem, sobreviveu. E perdeu peso, né? Porque diminuiu a superfície de absorção, né? Mas assim, passou um perrengue feio, fez 3 cirurgias para poder debelar aí esse quadro de infecção. Porque fazia necrose de alça. A bactéria pegava pesado ali e fazia necrose de alça. Mas vamos seguir, vamos continuar. Enterocolite bacteriana, essas têm aqueles 3 efeitos que eu falei para vocês. A bactéria pode soltar uma toxina, como o próprio cólera, né? A Shigella também tem uma toxina chamada Shiga, né? E ela pode ser intradoxigênica, pode ser intradivasora ou interaderente, né? E a gravidade vai depender muito da bactéria, do tipo de agente em si. Aí eu conto para vocês outra história, ou já contei aqui, do que ocorreu lá em Porto de Galinha em 2005. Quem conhece Porto de Galinha? Conhece. Quem mais conhece? Todo mundo. A gente conhece Porto de Galinha. Então, a praia altamente turística, né, no litoral de Pernambuco, onde tem hotéis lá, grandes hotéis 5 estrelas lá, alto inclusive, né? Minha festa de 15 anos de formato foi no Enotel. Eita, coisa boa. Você vai fazer o check-in de negócio. Eu me devo quanto? Não, nada não. Eu posso levar as latinhas de Guaraná que estava no meu frigorífico? Pode. Tem que pedir uma sacola. Bom demais, eita, coisa boa. Buffet, 24 horas de camarão e tudo. Cerveja, chopp, meu Deus. Mas vamos voltar a pensar aqui. Aí o que é que acontece? Lá, em 2005, houve um Congresso Nacional de Magistrados. Só tinha juiz e promotor de justiça. No hotel internado. Internado não. Hospedado. O que é que acontece?
um cidadão lá, um funcionário insatisfeito, né, com alguma coisa dentro da gerência lá, satisfeito com o seu emprego, satisfeito com a sua vida, satisfeito com a gerência lá da copa, lá da cozinha, resolveu deliberadamente contaminar a maionese do jantar. É engraçado no começo, mas no fim é trágico. Aí ele recebeu, né? Oi? Propósito. Eu achei que tinha algum juiz sacaneou. Aí ele pegou, não foi com o juiz não, ele queria sacanear com o hotel mesmo. Era sabotar o hotel, né? Perante o público. Aí ele usou uns ovos estragados lá, fez uma maionese lá. Eu sei que muita gente passou mal, né? Muita gente foi para outro atendimento, né? Para salmonelose, hidratação. E no final trágico da coisa, morreu uma criança de 9 anos, filha de uma juíza. Se vocês acessarem a internet, vocês vão ver isso aí. Então depois descobriram, né? Denunciaram os colegas, fulano fez isso, tal, não sei o que, ele confessou a história toda lá, deu um maior problema lá. Mas assim, criança e idoso especificamente deve se ter cuidado com o quadro de diarreia, porque eles desidratam muito facilmente. O idoso, ele é desidratado por natureza, ele tem pouco líquido, né? Pouco tecido adiposo, então ele desidrata com muita facilidade. Criança da mesma forma. Então tem que ter cuidado, porque pode passar tranquilamente por mim, por outro adulto de forma tranquila, né? Com mal-estar, uma dor abdominal, uma febre, um vômito, mas a gente com a consciência que é a necessidade de hidratação, uma criança ou um idoso pode ter consequências trágicas. Pode ser membranosa, a gente já deu uma pincelada aí, a inflamação caracterizada por necrose da mucosa, ulceração, exudação fibrinosa com surgimento ou a formação de pseudomembranas. A proliferação do Clostridium difficile, principalmente esse agente, em caso de uso de antibióticos ou cirurgia, queimaduras, câncer, trauma, estado de choque, como ele falou, pacientes realmente hospitalizados. E que hora é essa? Deixa eu terminar só esse aqui, Cláudio. Vai ver que se for passar Não, tá terminando isso aqui. rápido. Não, esse aqui eu nem ia cobrar no prova, isso aqui é só para citar mesmo. Vou parar aqui. Então, vou só citar um exemplo, é bem legal. As enteropólises parasitárias, né, são diversos agentes que podem gerar. Lá no livro de vocês fala especificamente de cada um, tal, ácido, xanol, tal, PN diário. Aqui a gente vai destacar só um, ali de curiosidade, isso aí é muito específico aí, que o pessoal da infecta, o pessoal da parasita. É muito interessante para a gente, o mecanismo específico de cada um. Né? A gente, inclusive, vai se concentrar nos que a gente enumerou aí, tá? Os bacterianos, os virais, viu? Porque lá é muito mais extenso. Os quadros, principalmente infestações maciças por ascaris. Quem já ouviu falar aí dos benzoar e ascaris, onde a infestação maciça muitas vezes faz com que esses ascaris eles façam um enovelado e possam inclusive fazer obstrução intestinal. Tá? Eles podem formar um enovelado, um arcabouço, um arranjo ali, de forma que certas vezes eles podem fazer inclusive obstrução intestinal. Lá, quando eu rodei no internato, de pediatria, eu rodei no IMIC, do Matéria Infantil de Pernambuco, um centro excelente, muito bom. E aí tem uma criancinha lá, bem baqueada, que aí surgiu a hipótese, ela começou a fazer extensão abdominal, redução dos líquidos hidroaéreos e parada de eliminação de fezes. E aí a gente apalpou lá, tinha uma massa palpável aqui no meio do abdômen, né? E aí, como lá no serviço grande, inclusive tem residência de radiologia e tudo, a gente levou imediatamente lá para o serviço de radiologia. O cara passou lá, botou o transdutor. Quando a gente olhou, a gente só via aquelas bichinhas assim se movendo uma ao redor da outra, assim, né? Em movimento. Inclusive, quando ele apertava um pouquinho, elas se mexiam mais, ficavam mais agitadas. Era um benzoar de ascaris. É
novelado ali de aspas. Qual é o outro tipo de benzoai conhecido aí dentro do, sem ter a ver com verme? No trato gastrointestinal, vocês conhecem aí? Cabelo, meu nome, tricobenzoar. Tem um videozinho famoso aí que vocês devem ter recebido aí no WhatsApp, que o cara tira um troço desse tamanho assim e fica dizendo, não tome Coca-Cola não, tá vendo aí o tamanho do cálculo? É pedra nos rins. Mentira, aquilo é um tricobenzoar, uma pedra ali imensa que ele tira, inclusive com a forma exatamente do estômago, é só o cabelo. Não é à toa que o paciente psiquiátrico, viu? Tá, por isso que o paciente psiquiátrico está com o cabelinho raspado. É porque ele tem a tricolomania, ele come, arranca e come, arranca e come. Ele nem progride, o cabelo nem progride no trato gastrointestinal, ele fica no fundo ali do estômago e nem é digerido. Aí a vida todinha o cara comendo cabelo e guardando, comendo cabelo e guardando. Aí ele forma uma pedra. No caso da cirurgia da manchete, o cara tinha essa mania. Quem? Nos Estados Unidos já apareceu um casal, né? Que tem psicologia também. É. É uma coisa belíssima, né? Assim, para a comunidade científica, né? Uma coisa diferente. A gente está no número 28, decore, viu, Natália? Tá? E o chiclete desce. Vocês querem chamada ou não? Sim. Sim. Não. Vocês falam desse jeito. Sim, chamada sim. Vocês falam desse jeito, parece que vocês vêm só para chamar, né? Não, é importante. Já faz aí, Vocês são a A, né? à tarde você só vai ver. B de bom. B. Vixe, eu tô puxando a metropolitana. Gestão da igreja. Aí não. B, tá aqui, peraí. Acho. Agora tá organizado, né? Agora saquinho. Vou acender aí, Tarcísio, por favor. Professor, pode chamar de manhã de tarde já? Pode ser, né? Pode ser, né? Que vai já ficar pronto. Eu vou fazer aqui, mas deixa eu dar pra vocês aí. É Gabriel Feliz. Eu caso, Hoje é 25, é? É, 25. Amanda Onofre. Ana Beatriz. Andressa. Ana Luísa.